Boa tarde, pessoal da Rede TV. Estamos aqui o podcast agora com cara nova, com parceiros novos. Estamos agora aqui atuando na Rede TV com parceria com o seu Gilmar Tessaro e toda a equipe dele. E hoje, para começar o nosso Pode Decolar, nada menos do que nada mais, a nossa querida Cleide Negócios. Ela vai falar um pouco da sua trajetória no ramo imobiliário, um pouco da sua vida pessoal. Espero que vocês gostem. Boa tarde, Cleide. Boa tarde, Cida. Prazer estar aqui. Quero agradecer o convite mais uma vez. Estou feliz por poder participar deste podcast. A todos que estão nos vendo, ouvindo, quero mandar um abraço e dizer que estamos aqui para falar um pouco do que está acontecendo em Campo Novo, sobre aluguel, sobre imóveis à venda e também como que está o nosso município, né? Município abençoado por Deus. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu fico muito feliz de estar aqui de novo com a Cleide, fazendo essa entrevista com ela, fazendo esse podcast com ela, porque é uma pessoa de vasto conhecimento no ramo imobiliário. E para começar, a gente vai começar com as perguntas pessoais, que a gente não quer só conhecer a Cleide do ramo imobiliário, a gente quer conhecer a Cleide, o pessoal dela, como que ela é, o que ela pensa. Então, para começar, Cleide, eu vou te perguntar, qual é um dos seus maiores desafios na sua vida? É atender o cliente como ele precisa, porque cada pessoa ela tem uma particularidade no atendimento, no pessoal, né? Então, assim, e muitas das vezes nós, como ser humano, a gente é falho, mas a gente procura ouvir, entender. A maioria, quando liga ou nos chama pelo WhatsApp, eu já peço, posso te ligar? Para ouvir e atender as necessidades daquele cliente. Então, o maior desafio, eu creio, hoje, é atender o cliente bem, né? E também estar no mercado imobiliário, porque Campo Novo é uma cidade pequena em relação a muitas outras, e nós temos uma grande gama de corretores imobiliários excelentes, né? Então, assim, a gente tem que estar competindo no atendimento e nos imóveis que a gente vai adquirindo dentro da imobiliária, né? Pegando para alugar. Esse também é um dos desafios. Tem vários desafios, mas eu creio que um dos maiores seria esses dois hoje. Agora, uma pergunta pessoal para a Cleide. O que foi que você... qual foi a última coisa que você perguntou no Google? A última coisa que eu pesquisei no Google, olha só, eu estava indo para uma cidade essa semana, esses dias, e eu estava perguntando quantos habitantes tinha na cidade. A última foi na sexta-feira. Vem a tecnologia para nos ajudar, Nos ajudar, isso, com certeza. Mas, mudando da água para o vinho, Cleide, eu queria saber quem é a pessoa mais influente em sua vida e como ela te impactou na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Olha, talvez a pessoa falar, logo isso, vai falar de religião, mas eu vou te dizer Jesus Cristo. Porque quando você vai ler sobre ele, você vê que ele foi um vendedor excelente, ele foi um vendedor excelente, um corretor excelente, um moldador de pessoas, né? Um transformador de pessoas. E agora, falando na área humana, olha, tem muita gente que me impactou, muita gente mesmo. Mas eu vou falar uma pessoa que hoje não está mais no nosso município, está morando em Florianópolis, doutora Hamilton Rosa e a doutora Thelma Rosa. Foi pessoas que me ensinou muita coisa que hoje eu coloco em prática dentro da nossa imobiliária. Se eu for falar mais outras pessoas que vêm na minha mente agora, seu Ricardinho Giacometti, uma pessoa que me incentivou muito a trabalhar por conta própria, porque ele sempre que eu tinha a oportunidade de atender ele falava, Cleide, você precisa trabalhar por conta própria. Mas eu tinha aquela preocupação, será que eu vou dar conta? Mas quando você tem a ver no empreendedorismo, os desafios vêm e você vai vencendo. Então, eu creio que tem muita gente, muita. Se eu for falar aqui, vai mais ou menos umas 2 horas só de pessoas boas em Campo Novo que me ajudou
e que me inspirou, e eu me inspiro neles para poder estar trabalhando. Para não incumpridar, eu vou deixar esses dois, eu vou deixar essas 3 pessoas aí. E essas pessoas, esses fatos que acontecem com a gente cria um laço tão grande, né? De Sim. amizade, de Sim, respeito, de carinho, de gratidão. gratidão. É, E com igual você certeza. falou assim, a questão não é nem falar de religião, é Isso. falar de Deus. Isso. Eu acho que a gente não deve nunca esquecer de Deus. Eu acho Sim. que ele é a pessoa, é o nosso amigo, é o nosso pai, é ele que, nos momentos mais difíceis da nossa, É onde que nós vamos falar, nas né? nossas vidas, que É a o nosso gente, psicólogo. no nosso psicólogo, é o que a gente É conversa do mais verdade. íntimo, né? Isso De mesmo. todos nós. E queria saber também, Cleide, fale algo assim que te surpreendeu, que você aprendeu sobre si mesmo, que você se surpreendeu, nossa, sou eu mesmo? É quando montei a imobiliária. Porque o que, que acontece? Você sendo você pode ser um administrador, você pode ser um gerente de uma empresa, igual eu fui várias empresas em Campo Novo, administrador, vendedor, mas você tem uma pessoa que você responde por ela. Então, quando você precisa de algo dentro daquela empresa, você vai nela ouvir um conselho. E quando o conselho tem que vir de você? Porque você está ali e você está com algo para ser resolvido e você tem só você e você. No caso, eu tenho minha família, meu esposo, meu filho, mas eu digo assim, em termos, como está falando pessoal, você tem que dobrar o joelho mesmo e pedir a misericórdia de Deus para você conseguir resolver os problemas. Porque não é fácil. Os desafios é todos os dias. Porque na nossa profissão, não vem uma cartilha que você vai seguir ela. Os desafios é diário. No ramo imobiliário tem disso, né? Essa questão da gente todo dia estar aprendendo uma coisa nova, né? Sim. Seja com cliente, Com seja cliente. na venda, Venda, seja com isso. aluguel, Sim, seja tudo. com documentação. E tudo isso é um desafio, né? E a gente acaba criando uma segurança Segurança. quando a gente começa a se adequar a essa atividade que eu acho E o cliente maravilhosa. te molda, viu, Cidinha? O cliente te molda. Por que, que ele te molda? Porque ele vai exigindo de você algo que você vai ter que ler mais, você vai ter que estudar mais, você vai ter que fazer uma pós, você vai ter que fazer um mestrado, você vai ter que fazer algo, você vai ter que ouvir mais, porque hoje nós temos muita ferramenta, porque a mídia hoje, ela nos dá o direito de aprender todos os dias. Né? Então você vai ouvindo aquelas pessoas que contam uma história, contam um testemunho que ele passou e você vai adaptando na sua vida. Talvez ele vendeu uma bicicleta, mas você usa a tática que ele usou para poder vender uma casa. É isso mesmo, Cleide. Não pense corretores, dono de imobiliárias, empresário, qualquer tipo de pessoa. A gente aprende, a gente só não ensina, a gente aprende também. Aprende também. Tem cliente no ramo que não é do ramo imobiliário que ele dá aula para a gente. Sim. Isso é muito gratificante quando a gente atende uma pessoa Sim. que tem um vasto conhecimento e passa para a gente. Sim. Né? A gente cria laços, né? E bem quando você profundo. isso, e quando você dá liberdade para o cliente, você está atendendo ele e você vai criando aquele laço de amizade, confiança, ele vai te ensinando. Eu tenho clientes que já chegou em mim e falou assim, igual um exemplo que eu vou te dar. Nós queríamos um dia trocar todo o piso ali da imobiliária. E tinha um senhor lá e ele falou assim, Cleide, se você for trocar o piso aqui, eu não vou voltar aqui mais, porque toda vez que eu venho aqui, eu venho com a botina suja de barro. Então, não que a gente não deve organizar e ter um lugar aconchegante, limpinho, organizado, mas aquilo me fez pensar que ele estava preocupado de vir sujar a imobiliária. Aí eu falei para ele, senhor, pode vir, pode ter o piso que tiver aqui, o senhor pode entrar do jeito que o senhor quiser aqui, porque a porta que foi aberta para vocês. Então, assim, o cliente está nos ensinando todos os dias, ele está nos exigindo e nos ensinando. É muito bom estar escutando essas suas experiências, né, na Cleide Negócios, porque tem muito cliente ainda que ainda tem vergonha de chegar numa imobiliária, ainda tem vergonha de conversar, tem dificuldade de confiar, Isso porque também. o ramo da imobiliária ele é bem complicado. Sim. A gente sabe disso, né, Cleide? Sim. E é bom saber disso. E qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu na sua vida?
Assim, que te falou assim, nossa, isso era para mim aprender mesmo, de uma forma ou de outra. Deixa eu pensar aqui, mas vamos conversando que eu vou tentar lembrar. Eu creio que a lição mais valiosa que eu tive foi o poder de ser mãe. Aí eu também. Porque quando você é mãe, o seu pensamento muda demais. Muda, assim, ao extremo. E você não passa mais a pensar só em você. Você vai passar a pensar no próximo. E você muda a maneira de agir, muda a maneira de pensar. Até mesmo de trabalhar para adquirir algo para deixar para aquele ser que você colocou no mundo, que é seu filho. Então, eu acho que o maior desafio seria esse, de ser mãe e ter um filho para você. E ele nos ensina, né? Porque Sim. eles nos ensinam, eles nos corrigem, eles falam, ó, coroa, não é desse jeito, não. Então, assim, mas é um prazer, né? Muito grande ser mãe e poder ter um filho para nos ensinar e nos corrigir também, trocar ideias, né? Eu acredito que o filho ele veio, que a gente vai crescendo, vai vivenciando, vai perdendo a doçura com o decorrer da nossa caminhada na vida. Isso. Eu acho que Deus é perfeito. Ele dá o filho para a gente resgatar aquela doçura, aquela Isso. ternura, aquela ingenuidade que a criança tem, O que olhar, o né? olhar, aquela pureza, aquele amor que a Isso. criança tem, sem distinção de nada, sem Sim. preconceito. Acho que Deus é perfeito nisso. Acho que Tudo. por isso que existe os filhos nossos, né, para estar nos ensinando e a gente, né, encaminhando eles para um caminho melhor, o caminho Melhor. certo, o caminho do bem. E conforme eles vão crescendo, a gente interior também vai crescendo, porque a gente vai vendo as dificuldades que eles vão passando e nós também vamos aprendendo, né? Isso. Queria mandar um abraço aí para o Bruno Giacometti, Isso. um abraço para o Fernando Corretor, Sim. um abraço para Clarice Maria Clarice Ferreira. Ferreira, um abraço para as meninas da Zilt, a Nessa, a Áudrea, a Dona Olga. Isso. E começando agora, depois dessas perguntas pessoais com a Cleide Negócios, vamos fazer umas perguntas de ping-pong. Eita, Lele, então vamos lá. Cleide, para você, banco digital ou banco tradicional? Os dois. Porque vai depender de quem vai acessar. Porque nós temos hoje a juventude, que o banco digital ele está excelente. E nós temos o pessoal mais conservador que ainda prefere o banco tradicional, que ele tem mais confiança. Mas eu creio que o digital ele veio para ficar, cada dia mais ele está ganhando confiança das pessoas, os filhos, os netos estão ensinando os avós e os pais a mexer no digital. Então, assim, eu creio que os dois eles andam junto, porque ainda tem muita gente que gosta de ir lá sacar o dinheirinho, né? Isso é uma coisa que está vivenciando nas nossas Sim, vidas, né? E eu sigo uma influenciadora que tem 94 anos, Você vê. que é uma graça, eu sou apaixonada nela, eu sigo ela em todos os lugares que ela vai, inclusive hoje ela está para João Pessoa, diz que vai numa praia de nudismo, Estrelinha é o nome dela, eu sou apaixonada nela. Então, assim, não existe barreira para a área de tecnologia, né? A gente tem que estar adequando, né? Se adequando a essas tecnologias. Isso, a realidade do momento, né? E comida caseira ou industrializada? Ah, caseira, com certeza. Caseira, até mesmo pela saúde, né, amiga? Ai, uma comida caseira é boa, hein? Boa demais. No fogão da lenha ainda, melhor ainda. Nossa, Deus, um arroz com piqui, franguinho, não tem igual, não. E conversa pelo WhatsApp ou pessoal? Olha, nos dias que nós estamos vivendo, a conversa pelo WhatsApp ela está sendo um pouco mais fácil pela distância que todo mundo está vivendo um do outro. Mas eu vou te dizer que eu gosto muito de sentar e bater papo. Eu Então, também. assim, eu gosto de conversar, olhar também. olho no olho. Eu gosto de abraçar, né? eu gosto de beijar. Então, eu acho que falta um pouco de calor, né? Isso, pelo está WhatsApp. faltando hoje, principalmente o comércio. O comércio hoje virou tipo uma máquina. Muitas das vezes você entra num comércio, nem bom dia você recebe. E isso não é bom, porque quem está ali para comprar, ele é sangue.
entendeu? Ele é humano. E ele precisa de um abraço, de um sorriso, de um aperto de mão, de um agradecimento na hora que está indo embora. Então, eu creio que a mídia, ela nos ajuda a divulgar, ela nos ajuda a resolver tudo, mas o calor humano ainda, eu creio que predomina muito ainda. Mas tem gente que não dá bom dia nas lojas, no comércio, mas dá bom dia no WhatsApp. Isso. E o bom dia é bom, é caloroso, Caloroso. né? O sorriso no rosto. Isso, verdade. Cleide, agora a gente vai passar para as perguntas profissionais no Vamos ramo lá. imobiliário. Vamos lá. Você está pronta? Olha, eu Pergunta posso te correta. dizer que eu vivo nesse mundo, então eu espero responder à altura do cliente, do ouvinte que está nos ouvindo. Eu estou tão acostumada com cliente que eu estou dizendo cliente, né? Acredito que tem bastante cliente. Então eu estou aqui, vou responder o que puder. Se nós não puder, nós fazemos o quê? Nós vamos no Google, nós não estávamos falando do Google? Faz pesquisa. Mas vamos lá. Vou te fazer uma pergunta em relação ao seu ramo imobiliário. Sim. O que você aprendeu estando neste campo que as pessoas devem saber? Uma coisa que você aprendeu que todo corretor, todo dono de imobiliária deveria saber. Eles sabem, eles não põem em prática. É você pegar o seu cliente e levar na casa para vender e para alugar. Porque é o seguinte, um exemplo, você chega hoje aqui em Campo Novo. O que você conhece? Nada. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar uma chave e você vai lá na rua Sabiá. Aonde que é a rua Sabiá? Que bairro que ela fica? Por mais que talvez na chave tenha um endereço, tem tudo. Como chega lá? E se na hora falha a localização? É que nem sempre Então, o assim, GPS está certo, isso, né? então, assim, eu creio que o dono de imobiliário, o corretor, aquele corretor que tem preguiça de gastar combustível, porque é caro, eu concordo que é caro, só que ele tem que levar, mostrar a casa, explicar o porquê que aquela casa está naquele valor, o que está incluso dentro do valor do aluguel. Não é simplesmente dar a chave e ele ir lá. Não, você tem que ir, mostrar, conversar, explicar para ele, voltar. Tem um atendimento de gente. Porque daqui uns dias, o que vai acontecer? Os robôs já estão tomando conta. Daqui uns dias não vai precisar mais de gente, porque o ser humano não gosta de gente. E aquele que não gosta de gente, ele vai ficar para trás. Então, eu creio que eles têm que pôr em prática. Eles sabem o que fazer, mas não põem em prática. Na realidade, tem que acompanhar o cliente até o final, ou Sim, da venda, ou do aluguel, isso. para deixar o cliente seguro, né? Isso, ou até mesmo quando você fala para ele, você diz para ele, olha, infelizmente seu cadastro não foi aprovado, mas você acompanhou ele, você não deixou de ter um atendimento para ele do jeito que ele merecia, porque ele é um ser humano. E um detalhe, e a propaganda boca a boca? Porque a mídia está aí, é excelente. Eu amo a tecnologia, vivo para a tecnologia e gosto demais. Só que eu vou te dizer, a boca, ela te dá um retorno enorme. Porque a partir do momento que eu falo para você de alguém, quem falou? Não, foi a Cleide que falou. Então pode ir lá, que é bom, porque a Cleide não ia te indicar coisa ruim. Entendeu? Então, por isso que eu digo para você que eles precisam aprender a fazer um atendimento. Na realidade, as referências, né? Isso. As referências de pessoas que moram na cidade é que conta muito no nosso ramo imobiliário, Isso, né? é isso aí. O TED, o fala, um com o outro, é isso que posiciona o nosso ramo de imobiliário. Quantas casas eu já aluguei, nós já alugamos ali na imobiliária, de pessoas que nem moram mais em Campo Novo, que o amigo ou parente dele que estava vindo e passou, olha, vai nesse lugar e vai nesse telefone que você vai conseguir. Talvez nem conseguiu casa com nós, mas já veio certo e com a propaganda da nossa imobiliária. Então, eu penso o seguinte, que nós, corretores, vendedores, porque igual eu sempre falei, antes de eu ser corretora, eu sou vendedora, porque não adianta nada você ser corretor e não saber vender. Você vai ficar patinando a vida inteira e vendo o vendedor fluir nas vendas, nos negócios dele, e você não ser vendedor. Então, a gente tem que esforçar, aprender a vender, aí sim você vai ser um excelente corretor. Tá, você tocou num ponto muito importante em relação a saber vender. O que é saber vender para você, Cleide? É o que eu disse.
É olhar olho no olho. O ser humano tem rosto, ele não tem pé. Entendeu? Eu já fui em loja que a pessoa olha nos meus pés e sobe assim, ó. O que é para a senhora? Não, eu entrei no lugar errado e fui lá para comprar produto, porque eu tenho um rosto. Entendeu? É olhar no meu rosto, porque o importante em mim é meu rosto. É cumprimentar, é ver o que eu estou precisando, não ter preguiça de ir lá mostrar. Porque, por exemplo, você chega. Vamos falar de um ramo que precisa ter estoque e a gente precisa olhar bastante para poder vender, que é o ramo de roupas, né? Você chega numa loja, você está vendo uma roupa, você pergunta, a vendedor fala que não tem. Você está vendo a roupa lá. Então, o que acontece? Ela deixa de vender. É não ter preguiça de mostrar. É cansativo? É. Mas o que na nossa vida não é cansativo? E nós entramos numa profissão, né? O ramo imobiliário é isso, é Sim, vendas, né? É vendas. contato com o ser humano, é contato com as pessoas, com os clientes, é com todo mundo. Então, eu acredito que no nosso ramo imobiliário a gente não deve fazer distinção de ninguém. De ninguém. Qualquer pessoa que venha nos Sim. procurar, ele é um cliente independente que potencial. seja. Ó, olha só, hoje mesmo eu levei um casal em várias casas. Ontem, hoje, levei em várias casas e até agora ele não decidiu se ele vai alugar com nós ou não. Para nós, lá na imobiliária, não importa. O importante é que todas as casas que tinha no potencial do valor que ele queria, nós levamos. Ah, mas você andou a manhã inteira gastando combustível. Mas você tem que negociar bem com o proprietário da casa para você ter uma margem, para você ter dinheiro para você andar. Porque sem andar, mostrar as casas, você não consegue alugar. E outra, né? Você tem a responsabilidade de alugar as casas, Isso, né? e receber em dia. Receber em dia, tudo certinho. Então, você tem que fazer, pelo menos, o principal. Isso é o básico, né? É o básico de um corretor. Sim. Né? Que é pegar o cliente, levar em qualquer... Se ele quiser conhecer todos os bairros de Campo Novo... Já fiz isso aí várias e várias vezes. Nós, como corretores e donos de imobiliárias, devemos levar. Ele quer ver 10 casas. Temos 10 casas para apresentar? Devemos apresentar. Porque a opção de compra não é nossa. A opção de compra é do cliente. Do cliente, é isso mesmo. E quem comanda não é nós, é o cliente. Por que muitas vezes... Esses dias eu encontrei uma pessoa, ele falou assim, está com 8 meses que eu não vendo nada. E aí eu fiz a pergunta para ele, mas quando o cliente aparece, o que você faz? Aí ele falou assim, eu mostro no meu celular as casas. Falei para ele, está errado. Ah, mas eu vou gastar combustível? Falei, meu irmão, se prepara para isso. Se prepara para isso, porque não adianta você... Então, você não vai ganhar dinheiro. Você tem a casa para vender, mas você está pensando no gastar. Você tem que pegar o quê? Mostrar, ver o que ele precisa. Se você não tem a casa que ele está procurando, você liga para o outro corretor, faz parceria, mas que não pode deixar de mostrar. Não pode, entendeu? Não pode de jeito nenhum. Cleide, você está há muito tempo no ramo imobiliário, né? 14 anos. 14 anos no ramo imobiliário. Você já viu de tudo um pouco nessa área, né? Nesse ramo imobiliário. De uns tempos para cá, houve um crescimento muito grande de corretores, né? Corretores, corretoras. Se abriu muita imobiliária. O campo em Campo Novo, em relação a imóveis, venda e compra, aluguel, ele está com muita demanda de corretores e donos de imobiliárias. E os produtos, como que anda? Olha só, hoje à tarde eu estava conversando com um cliente, porque ele está com uma casa para vender já há mais de um ano e não teve uma proposta. Não é porque tem muitos corretores e nem muitas imobiliárias que não está se fazendo negócio. É a nossa economia, entendeu? Outra coisa, talvez, é os bancos, porque 90% dos negócios que são feitos em Campo Novo é feito através de bancos. Ele tem que ser aprovado o crédito dele. E quando nossa economia ela não está
por exemplo, com um giro grande de dinheiro dentro do próprio, vamos falar do nosso município, que é Campo Novo, aonde que eles vão? Ele tem que correr ao banco para fazer financiamento. Mas se a vida financeira dele está ruim, ele gastou mais do que podia. E quando ele gasta mais do que ele pode, o que acontece? Ele está com dívida. E se ele está com dívida, os bancos não vão aprovar. Então, aí, onde está deixando de vender muita coisa, é devido a isso. O nosso mercado alimentício subiu demais, demais. Hoje, no Mato Grosso, dificilmente alguém, por exemplo, que tenha condições um pouquinho, não deixa de ter um ar-condicionado, a energia também é um pouco alta. Então, com tudo isso, o dinheiro dele, a renda dele vai cair. E é por isso que não está tendo... a demanda nossa de compradores está pouca devido a isso. Outra coisa que nós temos que lembrar, que é o seguinte, o Campo Novo nosso, nós não temos um terreno menos de R$150 mil. Por exemplo, que está liberado para construir. Não estou falando que está à venda, porque, um exemplo, se tem um terreno com valor menor, que a pessoa chega aqui com 40, 50 mil, o que ele pode fazer? Ele vai ali, dá uma entrada naquele terreno e vai construindo, e o que ele pega o dinheiro e compra um material e sai, e já entra na casinha dele, nem que for só coberta e com piso batido. Aqui nós não conseguimos, porque hoje o nosso município... o terreno mais em conta que nós vamos ter hoje, o quê? Vai estar em torno de quê? 90 mil, Isso, que é o Alto das Palmeiras isso, 2. Então. Que está com essa porcentagem de valores, Então, né? aí Uma área que tá. de 220 metros quadrados. Isso. Então, pois é, aí que está o problema. Então, assim, o nosso povo, a maioria, não ganha mais de 3 salários mínimos, a não ser que ele trabalha, o esposo, a esposa e os filhos que aí já estão com idade de trabalhar. Entendeu? Aí a renda deles aumenta. Mas tem que ser uma família muito equilibrada. Por que tem que ser? Porque se ela não for equilibrada financeira, ela não consegue. Porque um está no Serasa, outro está devendo cartão, outro está devendo algo assim, ele está com inadimplência. E se tiver com inadimplência, nós não conseguimos fazer a venda. É que, na realidade, a maioria das demandas de compra e venda dessas casas que estão sendo construídas aqui em Campo Novo, ela depende de financiamento. De financiamento. E como você falou, muitas famílias têm problemas, né, com questão de Serasa. Isso. E isso deixa um pouco de... Dificulta demais. Muito as vendas, né? Eu, particularmente, eu já peguei N clientes, não consegui fechar a venda porque está com o nome... no Serasa. Com restrição. Com restrições, né? Infelizmente, o brasileiro realmente, né? Não é só aqui em Campo Novo, né? Todos os brasileiros têm alguma dificuldade. E não é de hoje, viu, Cidinha, que nós estamos vivendo isso. É de quando o Brasil é Brasil, nós estamos vivendo uma dificuldade. Então, nós temos que entender o seguinte, que nós precisamos, por exemplo, cada família adequar naquilo que ela precisa fazer para juntar dinheiro. Nós vamos abrir mão disso, nós vamos abrir mão daquilo e vamos colocar um dinheiro numa poupança. E aquela poupança não pode ter cartão, não pode ter nada, nem senha, para ninguém tirar. E lá, sobrou R$20, coloca, sobrou 50, coloca. Quando ele vê, ele tem aquele dinheirinho para poder dar entrada num terreno, para poder comprar um tijolo, para poder começar a fazer uma casa. Porque se ele não fizer assim, eles não vão conseguir. Porque se eles não para limpar um nome, depende do valor que for, vai demorar bastante. Que, na realidade, nós brasileiros temos que aprender que a gente só pode gastar 30% do valor que nós ganhamos. Do nosso salário. O resto tem que guardar, né? Sim. Agora, eu acredito que de uns anos para cá, né, o brasileiro começou a entender essa matemática, né, de usar um pouco do salário, 30% do salário para suas despesas, né? Sim. E os demais guardar para poder... conquistar o tão sonhado, né, a tão sonhada casa, né, a moradia, né, que eu acho que todo brasileiro, né, nossa, é um sonho de cada um. É um sonho de cada brasileiro, cada família, tanto em Campo Novo como no Brasil afora. Sim. Então, dona Cleide, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que todos os corretores, todos os donos de imobiliária, eu pessoalmente, como sou corretora e dona de imobiliária, gostaria de ter uma
uma análise dessa questão. Qual é a característica crucial que alguém precisa possuir em sua função? A característica para vender. Caráter, palavra. Vou contar um exemplo que aconteceu semana passada. Tinha um cliente que tinha uma casa mobiliada e ele queria vender esses imóveis. E aí eu fui lá, conversei com ele, um outro cliente nosso se interessou e comprou. E nós, lá da imobiliária, íamos precisar agora de uns móveis, porque nós estamos montando algo e nós íamos precisar desses móveis. E nós conversando lá, meu filho falou, Matheus falou, mamãe, aí agora nós precisávamos desses móveis, né? Nós podíamos ter comprado. Falei, pois é, mas nós não sabíamos que ia comprar. Ele já fechou com a senhora? Eu falei, ele deu o sim. Se ele deu o sim, os móveis estão vendidos. Então, é o seguinte, não importa o que vai custar. A minha palavra é sim, sim ou não, não. Eu tenho que ter palavra, caráter. Porque caráter, muitas das vezes, ele vem da família. Mas, muitas das vezes, nós formamos o nosso caráter. O que nós vamos fazer? Eu, a partir de hoje, Cidinha, eu não vou mais vender desse bolo. E acabou. Verdade. Você sabe por quê? Está perdendo os homens e mulheres de palavra. Eu falo algo para você, 5 minutos depois, eu te ligo e te falo, não vou fazer isso mais. Uai, por que eu não pensei antes de Deus sim? Então, o profissional, ele tem que ter caráter. É crucial, ele precisa disso aí. Entendeu? Essa questão que você falou de caráter, eu acho que nós, como corretores, a gente vivencia isso todo dia. Todos os dias. Eu tive uma questão, mês passado, que eu estava com a venda de uma casa. Levei o cliente lá, o cliente gostou, essa casa que eu estou procurando, vamos fechar negócio, vamos fechar. O proprietário deu um valor X para a gente. Porque antes da gente oferecer a casa, a primeira pergunta que qualquer corretor imobiliário é qual é o valor do seu imóvel à venda? É tanto. E chegou na hora de fechar a venda, o proprietário mudou de ideia e aumentou o valor do imóvel. Ele tem todo o direito de aumentar o valor do imóvel dele, mas que ele tivesse nos avisado antecipado. Isso. Porque isso é muito chato para a gente que leva um cliente, o cliente apaixonou pela casa. É constrangedor. É constrangedor, isso mesmo. Então, como você falou, eu acho que hoje está se perdendo um caráter. Isso. Hoje, igual você falou, conversa com uma pessoa, ela te dá um ok, amanhã já mudou de ideia. Então, não fala. Se não eu pode, vou pensar. Eu vou pensar. E daqui um pouco eu evita criar transtorno, tanto para ele como para a pessoa que o procurou. Isso, com certeza. E eu acho que a gente tem que estar seguindo essa linha. Nós estamos de uma geração, nós temos as nossas gerações, que são nossos filhos, nossos netos, e a gente tem que cuidar com isso. Tem que ensinar isso, porque senão, daqui a um tempo, o que vai acontecer do ser humano? Porque desde que o mundo é mundo, se fez negócio com palavras, caráter. Meus avós, que infelizmente já faleceram, ele sempre nos ensinou, a palavra de um homem é tudo. Isso. Quando ele fala a palavra de um homem é tudo, ele está generalizando tanto homem como mulher, num todo. Essa é a palavra que antigamente as pessoas negociavam. Sim. Não existia documento, não existia nada. Era do bigode, palavra, era só de bigode. Isso E hoje está ficando muito difícil. As pessoas estão perdendo a essência, Isso. A essência. E deixando que a palavra dele fica duvidosa. Quem que falou isso para você? É fulano. Não acredita, não. Eu sou uma que falo. Se eu souber quem foi que falou, eu falo, olha, duvida disso porque ele é assim, assim, assim. E agora, quando é uma pessoa que ele sabe, você sabe a postura dele em relação à palavra dele, você vai fazer um negócio, não pode fazer, que ele vai cumprir com você. Entendeu? Entendi, Cleide. Cleide. E você, eu falo que você, porque você tem experiência, Você tem muita experiência no ramo imobiliário. Eu conheço você, quase uns 20 anos, quando eu vim para cá trabalhar no cartório, desde quando eu cheguei aqui. Então, você sempre mexeu com o ramo imobiliário, com vendas. Eu estou chegando agora, eu sou estagiária, tenho muito que aprender. Mas você tem um conhecimento muito grande. Conhecimento a gente tem, Mas aí falta prática, Mas adquire vendendo. A gente vai adquirindo conforme vendendo, atendendo, que você vai adquirindo. Sim.
E aí, eu queria que você desse um conselho aos meus ouvintes do Pode Decolar, aos ouvintes da Rede TV, aos seus clientes da Cleide Negócio, a todas as pessoas que às vezes começam, né, os nossos estagiários, né, do ramo Sim. imobiliário, que nós estamos tendo muitos estagiários nessa área, nesse ramo imobiliário. Que conselho você daria para eles que estão começando agora, que estão inseguros? Que eu já passei por isso. Isso. Olha, uma coisa eu vou dizer para cada um deles. Por mais que você tenha compromisso, você vendeu uma casa e ganhou, vamos supor que você ganhou ali R$ 2.000. Vamos pôr um valor baixo aqui, R$ 2.000. Você guarda 30% numa conta para você atender seu cliente tranquilo, para você suprir as suas necessidades básicas do seu dia a dia, não gastar seu dinheiro todo, para você não chegar na frente do cliente quando você está atendendo ele e falar igual eu já vi e já ouvi. Compra, cara, porque eu estou querendo, eu preciso pagar uma conta. Isso é muito feio. Então, nós temos que deixar o comprador é tranquilo, livre. Ele vai pensar, mas a família dele, para poder não precisar de estar desesperado ou comprar algo que ele não gostaria de comprar. Aí depois ele compra e fala assim: poxa vida, eu só comprei. Eu já ouvi e já presenciei dentro da imobiliária chegar clientes lá. Olha, eu comprei tal coisa tem uma semana e eu queria vender. Falei, mas por que você comprou e já está vendendo? É porque não me deu outra opção e me colocou de goela abaixo. A palavra foi essa, foi usada. E isso não é bom. É É constrangedor mesmo, constrangedor. porque o que acontece? Constrangedor, a palavra certa. Porque o que acontece? Você acha que esse corretor vai receber uma ligação de indicação? Ele não vai. Então, se você trabalha com o pé no chão, você sabe, não, eu não vendi hoje, mas eu tenho um dinheiro guardado que vai suprir as minhas necessidades pessoais, para mim não precisar de passar, como o povo antigamente falava, o carro na frente dos bois. Porque você pega e fica, ô fulano, compra aí que eu preciso que você compre, porque senão eu não pago minhas contas. Isso é muito feio. Então, é trabalhar deixando o cliente comprador tranquilo para ele pensar, Livre, né? livre para poder fazer a negociação. Ó, nós vamos pensar. Olha, eu dou do prazo para você até quarta-feira. Você me dá um prazo até quarta-feira para me negociar com você? Sim. Chegar quarta-feira, deixa que ele te procura. Ou você só manda um bom dia. E aí, fulano, bom dia, tudo bem? Você já tem uma resposta sobre a casa ou sobre o terreno? O que você me diz? Você ainda pode me esperar mais um pouco? Eu ainda estou pensando. Pode, você sabe por quê? Ele é a peça principal. O vendedor, ele é coadjuvante na negociação. Então, ele é a peça principal para nós. Então, quem tem que conquistar ele somos nós. E nós conquistamos deixando ele livre. Não é simplesmente colocar ele, comprar um produto. Contra a parede, comprou um produto sem necessidade. Essas questões aí que você comentou já aconteceu comigo. Eu sou da seguinte maneira: o cliente chega na minha imobiliária, Cleide, a primeira coisa que eu pergunto: que tipo de imóvel o senhor está procurando? Isso. Quanto que o senhor tem para comprar esse imóvel? Sim. Porque aí eu vou saber qual o imóvel que ele quer, quais as condições que ele tem para poder estar adquirindo esse imóvel. E para mim não chegar a pressionar ele, porque eu tenho um imóvel, eu quero vender aquele. Não, eu tenho que vender o que cabe no bolso do meu cliente. Isso, e perguntar qual bairro que ele gostaria. Senhor, porque eu vou te dizer uma coisa, tem pessoas que já morou em Campo Novo que fala mal de certos bairros aqui em Campo Novo. Então, quando a pessoa falar, você leva ele, mostra, olha, aqui a realidade é outra. Talvez quando essa pessoa mudou para cá, morou aqui, ele tinha uma visão, e talvez até poderia estar acontecendo isso mesmo, mas hoje nós vivemos essa realidade, e mostrar e deixar outra coisa que nós precisamos, os nossos corretores, né? E eu falo para mim mesmo, não entrar muito na vida privada do cliente, deixar que ele nos conta, ele nos procura, ele fala para nós o que ele está precisando, por exemplo, no sentido...
Eu tenho uma casa um tal bairro e ele quer em tal bairro. Não, mas essa daqui é melhor. Talvez seja, mas deixa ele escolher. Eu tive uma experiência muito interessante que assim eu fiquei muito agradecida, porque vi um tempo que eu tinha oferecido uns lotes lá do Alto das Palmeiras para vender para um Sim. casal. Eles moram no Palmeira, maravilhosos. Eles têm um churrasquinho lá no Palmeira. Churrasquinho do Baiano. Quem quiser lá, o churrasquinho deles lá é maravilhoso. Ô, Eu Baiano. sempre estou indo lá comer o churrasquinho deles. E aí, não, e a esposa dele pegou e falou assim: não, filho, eu vou comprar, mas não agora. Então eu deixei ele livre. Eu nem lembrava mais que eu tinha oferecido o lote para ela. Ela me ligou. Eu quero comprar o lote que você tinha me oferecido. Vem aqui que eu quero dar uma olhada. Ela comprou 2 lotes. Não foi Eu gratificante? não precisei pressionar, ela escolheu o que ela quis, a hora que ela quis. Não é E gratificante? é muito gratificante. É. É gratificante porque a pessoa está comprando uma coisa que está deixando ela feliz, não Isso, infeliz. isso. Porque comprar um terreno, comprar uma casa, é uma questão de um sonho a se realizar. É uma felicidade que a gente não tem esse direito de tomar de nenhum De cliente ninguém. nosso. Isso. E vender algo que ele não precisava. No sentido assim, ele precisa de uma casa de 3 quartos e você vender uma de 2. E toda vez que ele entrar dentro daquela casa, ele vai falar, mas por que eu não comprei uma casa de 3 quartos? Então, assim, a gente tem. O corretor ele precisa estudar o cliente dele e saber o objetivo dele, o que ele quer. Porque eu vou te dizer umas coisas, talvez agora eu não estou lembrando tanta coisa que eu gostaria de falar, que eu ponho em prática na imobiliária. Mas uma coisa eu te digo: o nosso cliente não é pressionado, a não ser que eu estou com outro cliente querendo ver aquela casa, eu não pressiono. Eu digo, fulano, eu vou levar fulano, outra pessoa lá na casa para ver. Se ele realmente também interessar, eu volto a te falar. E não é falar mentindo, porque a mentira tem perna curta. O cliente vai descobrir. Porque se o cliente não comprar, a casa vai ficar lá para vender, e aí o que você vai falar para ele depois? É complicado essas questões e outras, ainda mais aqui em Campo Novo, que é uma A cidade pequena, todo mundo conversa com todo mundo. O Sim. meu cliente quer dizer, o meu cliente é cliente de outra imobiliária, é cliente de Isso. outros corretores. Então não tem, eu acho que assim, a gente tem que fazer o serviço bem feito, né? Sim. A gente tem que tratar bem os nossos clientes, Sim. procurar o que ele quer para comprar, se é um Sim. lote, se é uma casa, mas a finalização de uma venda não depende da gente, Sim. depende do cliente. Sim. Então é isso, dona Cleide. A questão agora que eu queria falar com você, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, para os donos de imobiliária, para os corretores, para os seus colegas, em relação ao ramo imobiliário? O que eu vou deixar para eles não perderem a fé, porque nós estamos vivendo momentos mais com menos demanda de compradores, que nós não podemos perder a fé naquilo que nós formamos para isso, né? Porque o curso corretor, para quem não sabe, não é simplesmente chegar e dizer eu sou um corretor. Ele tem que fazer um curso, ele tem que preparar, ele tem que fazer provas. Então, assim, e outra coisa, nós temos uma mensalidade anual que nós temos que vender para poder manter no mercado. E um detalhe, para o nosso ouvinte que ainda não sabe o que é um corretor, o corretor existe um órgão no Estado que comanda os corretores. Se o corretor fazer alguma coisa de errado que você achar que não foi digno da sua pessoa, ele ultrapassou aquilo que você gostaria, existe o CRES, existe um presidente, existe uma comissão na qual vai julgar a conduta daquele corretor. Então, o que eu digo para os nossos clientes é que ouve mais, pesquisa mais sobre o corretor que você procurou para te atender, porque todas as profissões existem os bons e existem os que não são tão bons. E para os nossos corretores, eu digo uma coisa para eles: eu não sou perfeita, mas eu procuro andar conforme o cresce orienta nós, para que nós não pudesse, né, ter algo na nossa profissão indesejada. E também ter fé em Deus que a sua necessidade vai suprir através da sua profissão. Atender o cliente bem, ter a sua carteirinha
Cresce em dia, para que quando tiver alguém procurar para você, Cidinha, qual que é o seu Cresce? Você pode passar para mim? Você ter você vai assinar ali ou mandar para ele sem preocupação. Está regularizado, né? Está regularizado. Então, assim, o que eu digo para os corretores, fica unido, porque é uma profissão tão linda, porque nós somos realizadores de sonhos. Então, nós temos que unir mais, nós temos que conversar mais. Todas as vezes que alguém me procurou, mesmo eu sabendo que eu estou recebendo uma ligação de alguém que gostaria que eu passasse dados para ele, que talvez muitas das pessoas não passaria, eu passo. Você sabe por quê? O saber é a coisa mais boa do mundo que tem no mundo, é eu saber poder te ensinar, e ou você saber e poder me ensinar. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Verdade, Cleide. Essa questão aí de ensinar e de aprender, eu acho que está no ser humano. A gente Sim. não nasce sabendo. Sim. Alguém chegou e te ensinou a fazer alguma coisa. Você chegou e ensinou outra pessoa a fazer outra Sim. coisa. E conforme a gente vai aprendendo, a gente também tem que ensinar. Porque Sim. o que a gente recebe de graça, a gente dá de graça. Mesmo que a gente paga. Por exemplo, um curso que você faz, você paga para fazer. Mas o que você aprendeu ali, você pode repartir. Porque talvez a pessoa que está te procurando, ele não tem conhecimento e não tem condições de pagar um curso daquele. O que custa você falar o que você sabe? Nada. É isso mesmo. E então, Cleidinha, você falou em relação aos corretores, eu queria deixar uma mensagem aos nossos ouvintes do Pode Decolar, da Rede TV, os clientes da Cleide. É primordial a gente, numa negociação, ter um corretor. Por quê? Porque ele tem um conhecimento, como se vende uma casa, quais são as transações. Então, não fica uma coisa vaga. Se acontecer alguma coisa naquela transação que não deu certo, a pessoa que comprou, ele tem aonde recorrer. Ele tem um Cresce. Ele tem um órgão que fiscaliza, como a Cleide falou, que fiscaliza os corretores. Ele vai localizar esse corretor, tem todos os dados dele. Sim. Ele pode fazer uma ligação para poder estar conversando com o pessoal do Cresce sobre a corretagem. Então, eu acho que é primordial, em qualquer negociação, um corretor. Sim, e um detalhe que eu quero falar, que eu me lembrei aqui agora, quando nós, corretores, vendermos, vamos conquistar nosso cliente. Porque o que acontece muito ali na imobiliária? A pessoa chega na minha frente e fala, ô Cleide, eu vim aqui tirar uma dúvida desse terreno aqui, ó, que eu comprei. Aí eu escuto tudo certinho, eu falei, mas por que você não procurou o corretor que te vendeu? É porque eu fiz essa pergunta para ele, ele não soube responder. Então, nós, corretores, nós temos que saber o que nós estamos vendendo. Se eu não sei nada do Alto das Palmeiras, eu vou lá na empresa, né? Vamos lá no Lucas, vamos no Bruno, ou no Samuelzinho, vamos falar o seguinte, me explica o que é o Alto das Palmeiras, o que eu tenho que falar da Alto das Palmeiras para me poder vender, qual é a documentação que eu preciso para o cliente que comprou o imóvel e quer vender, o que ele faz, como que faz. Então, nós precisamos ter conhecimento de causa do que nós estamos vendendo para passar para o nosso cliente. E isso acontece na imobiliária, no mínimo, umas 2 vezes por semana, viu? 2 vezes por semana. Na realidade, é a qualificação, né, Cleide? Isso, qualificação. A pessoa. Acho porque que a gente não é só simplesmente ganhar o dinheiro e sumir, não. Eu acho que o cliente, quando a gente vende algo para o cliente, ele pega uma afeição. Sim. Infelizmente, todo cliente, quando um cliente compra da gente, ele quer comprar sempre da gente. Sim. De qualquer corretor. Porque ele adquire confiança. Ele é de confiança. Então, eu acho que a gente tem que seguir o nosso cliente até quando ele quiser, né? Porque ele não é obrigado a ficar com a gente, né? No dia que ele falar, Cida, Cleide, eu não quero mais trabalhar com você, eu vou procurar, eu achei outro corretor. É da opção dele fazer isso. O poder de compra está na mão dele. Então, gostaria de deixar um recado aqui para os meus ouvintes do Pode Decolar. A Decolar Imobiliária está em novo endereço, ela está ali na Rua Piauí, número 441. A Decolar Imobiliária, ela não é só venda de imóvel e aluguel, ela também presta assessoria registral e notarial em relação à documentação, regularização de construção, contrato de arrendamento, contrato de compra e venda particular.
tem todo um vasto de conhecimento em relação a registro de imóveis. Se vocês tiverem alguma dificuldade em relação à documentação, procure a Cida, meu telefone é 99197123. Queria muito agradecer a Cleide Negócios por estar aqui de novo, participando do Pode Decolar. Essa é a parte 1, da entrevista da Cleide. Eu quero trazer ela de volta aqui para falar um pouco sobre aluguel. Tem muita gente que tem dificuldade em relação à questão de aluguel, em relação a pagamento, se paga a caução, se não paga, sim, se tem que ter avalista ou não, o que é que precisa. Então, vai ter a parte 2 da Cleide Negócio aqui, falando de aluguel. Muito obrigada a todos vocês que estavam conosco aqui. Agora eu passo a palavra para a Cleide, para ela deixar a mensagem dela. Isso. Eu pedi para a Cida para me falar que eu quero contar algo para os nossos ouvintes, né? Agradecendo primeiramente a Deus essa oportunidade de eu estar aqui na Rede TV e também no Pode Decolar. Eu quero dizer que, pela misericórdia de Deus, a imobiliária Cleide Negócios, há uns 10 dias atrás, nós compramos uma casa onde vai ser a nossa sede da imobiliária. Vai ficar aqui na rua São Luís, 579. Os nossos clientes vai ser avisado assim que a reforma terminar. Nós compramos essa casa, já pagamos e estamos com uma reforma. Quem quiser já ir passando lá para dar uma olhadinha, assim que nós mudarmos, eu creio que até o final de agosto nós já vamos estar na imobiliária, na sede própria, e aí a gente vai estar avisando através das mídias sociais, através aqui também, talvez, da Rede TV, a gente vai conversar com o Gilmar para a gente ver sobre isso, através do Pode Decolar. E agradecer mais uma vez a você, Cida, por nos confiar de trazer aqui. Agradecer o Gilmar e toda a sua família. A gente se conhece há 32 anos, desde quando eu cheguei aqui em Campo Novo. Conheço ele, conheci os pais, os irmãos. Então, assim, é uma gratidão poder estar aqui. De verdade, meu muito obrigada e que Deus continue abençoando a população de Campo Novo. A nossa cidade, ela realmente é uma cidade abençoada por Deus, por tudo que a gente consegue viver aqui. Eu que agradeço, Cleide. Você sabe que você tem um carinho enorme por você. Te admiro demais na área do ramo imobiliário. Sei que você tem um conhecimento vasto. E eu só que tenho a agradecer por você estar dando esse espaço para mim estar conhecendo coisas novas dentro do ramo imobiliário. Muitas vezes já fui lá com dúvidas. Você foi transparente, não omitiu nada para mim, foi bem esclarecedora, tirou todas as minhas dúvidas, que eu não tenho vergonha de falar que não pode decolar, que eu acho que todo mundo tem. Eu acho que não existe você ficar com vergonha de fazer uma pergunta que você não sabe. A gente não nasce sabendo. Sim. E assim, aqui é uma troca, né, de conhecimento. Ela pergunta algumas coisas para mim, eu pergunto alguma coisa para ela. É uma parceria. Eu estou muito feliz. Queria agradecer também à família Tessaro, a seu Gilmar, aos meninos dele, por estar dando essa oportunidade aqui do Pode Decolar. É agora nosso parceiro, estamos de casa nova. Espero que os meus ouvintes estejam gostando dessa nova modalidade do Pode Decolar. Muito obrigado.